E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá, sétimo ano, para mais uma aula de história. E olha, nesta aula a gente vai começar o terceiro bimestre, tá? A gente está aqui com o livro 3, na unidade número 1, que a gente vai falar sobre a formação dos estados modernos na Europa, beleza? E para falarmos sobre esta formação dos estados modernos na Europa, pessoal, a gente vai aqui voltar um pouquinho no passado, né? Para falarmos sobre os últimos séculos da Idade Média. Os últimos séculos da Idade Média foram aí marcados pela consolidação das relações entre Europa e Oriente. Lembramos que aconteceu as cruzadas e a partir das cruzadas abriu-se a oportunidade para os europeus comercializarem com o Oriente. Então algumas cidades como Florença, Veneza, Gênova, Pisa, todas cidades italianas, elas começaram a receber mercadorias vindas do Oriente, tá? E quando essas mercadorias entravam nessas cidades, eles distribuíam por outras partes na Europa. Só que duas coisas importantes aconteceram que acabaram aí aumentando o preço do produto. Primeiro, a ocupação de Constantinopla pelos turcos em 1453, né? Então os turcos agora não permitiam mais europeus entrarem lá na Ásia e no Oriente comprar os produtos. Agora eles compravam os produtos, então chegavam até a Turquia e a partir dali de Constantinopla, né? Chegava até Constantinopla, Turquia não existia ainda, tá? Então chegava até Constantinopla, que hoje é a cidade de Istambul, né, na Turquia, por isso que eu faço essa ressalva. E a partir dali eles vendiam para os europeus. E é óbvio que quando a mercadoria chegava por um preço, né, mais em conta, eles colocavam os juros ali e vendiam a mercadoria mais cara para os europeus, para os mercadores, que por sua vez repassava nas cidades mais cara ainda, tá? Então tinha muitos intermediários nessa viagem do produto vindo do Oriente até a Europa, do produto vindo do Oriente até a Europa, como também pelo fato, tá, de Constantinopla ter sido dominada pelos turcos otomanos em 1453. Isso tudo aumentou os preços dos produtos importados, tá bom? Com isso, os estados, né, nacionais começaram então a procurar novas rotas comerciais, novos lugares para que eles pudessem passar e irem até as Índias. Lembra lá no primeiro bimestre, quando a gente estudou sobre as grandes navegações? É nesse período aqui que vai acontecer as grandes navegações. Porque a burguesia ela incentivou as grandes navegações porque ela estava interessada exatamente em novas rotas comerciais para que no fim das contas pudesse, né, baratear aí os seus produtos. Aqui a gente tem uma representação da Vista Geral de Gênova, tá bom? Que era uma cidade bem estratégica na sua localização, que tinha muito comércio feito pelo mar. Então era bem efervescente essa cidade, quando a gente fala aí do século XV, século XVI, tá bom, pessoal? Então no século XV uma série de eventos vai acabar transformando a vida europeia e contribuindo para a passagem aí da Idade Média para a Idade Moderna, tá? A gente vai ter, obviamente, os períodos do Renascimento, a Reforma, tá? E as grandes navegações também, ok? À medida que esse comércio ele começa a se recuperar, que eles começam a buscar novas rotas comerciais, né? Os comerciantes eles precisavam de mais produtos para vender, então era uma rede de alimentação, quer dizer, o comércio está pedindo, então a gente precisa de mais produtos. Então a gente precisa de mais pessoas navegando para encontrar esses produtos aí. Então, paralelamente, as rotas marítimas do Mar Mediterrâneo, do Mar Báltico e do Mar do Norte proporcionaram um desenvolvimento comercial que resultou no aumento da produção artesanal e no crescimento de algumas cidades, como Gênova, Veneza, Lisboa, Londres e Hamburgo, que se tornaram então centros comerciais ou portos importantes. E para realizar as trocas, os comerciantes precisavam do quê? De moeda. E isso acabou incentivando a exploração das minas de prata na Europa e também a busca da rota marítima que os levasse ao ouro do Sudão, um país africano, uma nação africana. Vai nascer então disso tudo o que? O chamado capitalismo
comercial. Aqui é onde surge o que a gente conhece hoje como capitalismo. Só que esse capitalismo aqui é o capitalismo comercial, na base do comércio, tá? Vemos que a nobreza começa a perder prestígio e a burguesia começa o quê? A ascender socialmente, não só socialmente, como monetariamente também, né? Vamos falar a verdade. Desta forma, então, o feudalismo, né, o símbolo do feudalismo era a nobreza, praticamente, né? Então, foi dando lugar às monarquias, que aí fundaram as instituições governantes para garantir aí o poder, tá bom? Aqui a gente tem um pouco da Península Ibérica de 1492, o exemplo dos reinos de Portugal e o reino de Castela e Aragão que vão se unir, fundando então pelos reis católicos Fernando II de Aragão e Isabel I de Castela a origem da chamada Espanha. Então, vai surgir monarquias nacionais como Espanha e Portugal, depois França e Inglaterra. E qual que era esse sistema, né? Esse sistema é o seguinte, olha, é a centralização do poder na mão do rei. Então, todo o poder político, legislativo, executivo e judiciário estava na mão de quem? Dos reis. Beleza, gente? Falando um pouco sobre as mudanças na estrutura da sociedade. A sociedade também vai enfrentar algumas mudanças, tá? Porque a gente vai ter aí a burguesia ascendendo ao poder, tá? E a sociedade europeia, ela vai apresentar algumas mudanças então com isso. Por quê? Agora você não tem mais aquele trabalho camponês, né, lá o servo que serve ao senhor feudal. Agora você tem o artesão que vai trabalhar na onde? Nas pequenas fábricas, né, que vão se instalar nas cidades. Obviamente que são fábricas de manufatura, né, onde um grupo de pessoas estão ali trabalhando para fazer determinado trabalho, tá bom? Então olha só, houve, obviamente, né, um aumento da circulação monetária graças à classe burguesa, tá? E também o acúmulo de riqueza. Mas, mesmo com essas mudanças, a Idade Média ainda manteve-se o quê? Rural, né? Quer dizer, a Idade Moderna manteve-se rural, tá? Assim como era a Idade Média. E ficou bem claro, uma divisão entre privilegiados, nobreza e clero, e os não privilegiados, camponeses, artesãos e burgueses. Foi difícil para os burgueses pegarem uma boquinha aí no poder, tá? A gente vai ver posteriormente, mas assim, demorou muito, só com as revoluções mesmo, Revolução Burguesa lá, no caso da Revolução Inglesa e da Revolução Francesa, que a burguesia vai ascender de fato ao poder. Mas aqui a gente tem no início da Idade Moderna duas camadas, a dos privilegiados e as dos não privilegiados, tá bom? Uma mudança fundamental vai acontecer na questão do trabalho, porque o trabalho rural agora ele passou a se organizar de maneira bem diferente. Por quê? Como a cidade estava aumentando o número, né, não só na cidade, mas no campo, em todos os lugares estava aumentando o número de pessoas, precisou-se agora o quê? Atender a essas pessoas. Então, antes eles plantavam para subsistência, agora não, você vai plantar para comercializar. Ok? Nas cidades, a maior parte da produção artesanal permaneceu sob domínio das corporações de ofício. Então você tinha lá, por exemplo, as chamadas guildas, né? As guildas dos padeiros, as guildas dos sapateiros, as guildas dos marceneiros, quer dizer, existiam várias guildas, tá? Que era uma estrutura bem rígida de professores, oficiais e aprendizes. Lembra que eu falei para vocês, já trabalhamos isso aí no primeiro bimestre. Essas guildas, elas davam qualificação às pessoas e também definiam os preços e a quantidade e qualidade dos produtos que elas venderiam, tá bom? Outra mudança que possibilitou aumentar o volume de produção artesanal para o mercado foi o quê? O fato de alguns comerciantes urbanos empregarem trabalhadores artesanais que viviam nas áreas rurais. Então esses trabalhadores das áreas rurais migraram para a cidade, foram empregados, tá bom, pelos comerciantes e passaram ali trabalhar desfilando seus talentos, né, aumentando em qualidade e quantidade as produções, tá?
Olha só, o trabalho urbano estava relacionado ao rural. O crescimento do comércio nas cidades causou também mudanças na economia dos camponeses. O crescimento das atividades de comércio e manufatura resultou na concentração de grandes lucros nas mãos da burguesia. A burguesia ela vai ser a maior privilegiada com tudo isso, porque ela vai concentrar em suas mãos a riqueza. Só que diferente da nobreza, que tinha terra como a riqueza maior, a burguesia tem o quê? O capital, a grana, né? E ela vai fazer o quê com esse capital, com essa grana? Investir em atividade produtiva, ficando cada vez mais rica. E aí vai surgir o quê? As primeiras empresas capitalistas, o chamado capitalismo comercial, que vai se desenvolver nesse início de idade moderna, no século XVI, ok? Olha só, essa aqui é a imagem atual, né, do cais antigo da cidade de Veneza, na Itália, durante o século XV e XVI, né? Aqui, durante o século XV e XVI, deveria chover de embarcações trazendo mercadorias e pessoas comprando. Era um fervo bem interessante, tá? Mas socialmente, a gente vai ver aqui nessas imagens que não há muita diferença entre a sociedade medieval para a sociedade moderna. Por quê? A gente vai ver que existem os chamados privilegiados e os chamados não privilegiados. Por quê? Quando você olha para a sociedade medieval, ela era dividida entre rei, nobres e monges e camponeses. Na sociedade moderna, você tem privilegiados e não privilegiados. Agora, olha só, não mudou, né? Ninguém saiu da sua ordem. Aqui também ninguém saiu da sua ordem. Todos permaneceram no mesmo lugar. Só mudou aí a questão da burguesia, que começou aí a ascender ao poder, mas ainda é insuficiente para causar alguma mudança drástica. Beleza, pessoal? Galera, então ficamos por aqui. Até a próxima aula, se Deus quiser. Grande abraço.